E aí, galera, começando mais um podcast, depois de quase um mês sem fazer nada, sem gravação. Tava ajustando as coisas, mudando o escritório, vocês podem ver que tá num cenário um pouco diferente, né? Num ângulo, na verdade, um pouco diferente. Tá faltando algumas coisas ainda, que eu vou botar um quadro aqui nessa parede. Seria legal se fosse uma caricatura, mas se eu conhecesse alguém que fizesse... Caricatura. Caricatura então, é difícil de agradar. Pois é, esse cara aqui, ó, Lucas, é designer também. Manja muito nas caricaturas, mas ele tá me enrolando. Vamos lá, Lucas Nasto. Sigam lá no Instagram, só procurar Lucas Nasto. Lucas Nasto Designer. Vocês vão me achar. É uma fotinha roxa, não é? Fotinha roxa. Isso aí, legal. Se achar outra fotinha, aí é não só é pra pessoal seleto. Ah, então é o perfil privado, né? Onde, isso aí. Tipo OnlyFans, assim? Sou discreto. Isso, exatamente, OnlyFans. Ah, meu Deus. E aí, mano? Quanto tempo você começou com essa carreira de design, fazendo esses materiais meia boca? Brincadeira. Aqui é? Aqui é no duro, mano. Aqui é sempre. Cara, começou quando eu entrei na faculdade de design. Mas há quanto tempo atrás? Lá em 2009. 2009? Eu passei no design industrial da UFES. Aham. E aí eu iniciei lá e lá que eu descobri, na verdade eu fiz o pré-vestibular e tal, os negócios todos, mas eu não fazia ideia do que era a profissão. Entendi. Aí, começando a estudar e tal, eu falei, caraca, era isso que eu queria fazer a vida toda, mas não tinha ainda... Mas você não tinha nem ideia do que você queria fazer? Cara, isso foi a pergunta até que eu te fiz em off, sobre se você sempre quis ser designer. Uhum. E aí eu percebo que eu sempre quis ser. Sempre tava lá, eu só não sabia o nome. Entendi. E eu fui descobrir o nome em 2009. Mas você tentou alguma outra coisa antes ou... Não, porque foi 18 assim, foi minha, vamos botar assim, minha primeira carreira. Assim. Entendi. Não, porque eu comecei trabalhando aos 18. É verdade. Não, também, pô. Não, mas se for assim, então vamos lá. Vamos competição, ver, então. Joga sério. Então, eu com 9 anos já quebrava pedra e tal. Né? 9 anos já era experiente, pô. Já tinha muita experiência. Bom, tem um barulhinho rolando aí, são as crianças batendo na porta que elas querem entrar. Participar. Não dá nada não, problema não. Mas é isso, cara. Eu lembro, deu pequeno já replicar logo da Nike. Aham. Eu focava em logo. Pra você ter ideia, assim, questão de design, desenhava tênis, acho que você era assim também, sei lá, carro. Não, eu fazia no colégio, tipo, não era minha ideia, como eu te falei, não era minha ideia ser designer quando eu crescesse e tal, mas no colégio eu pegava, lembra aquelas balinhas que tinha aquelas figurinhas do Looney Tunes? Sim. Eu pegava aquelas figurinhas, pegava uma folha de caderno e replicava aquela figurinha numa folha grandona, sacou? Ficava fazendo isso no colégio e tal, tipo, não era minha ideia. Sim. Ser designer, mas eu fazia isso desde cedo. Aí quando surgiu, sei lá, depois eu falo de você, continue. Então eu era assim, eu sempre gostei de desenhar e tal, sempre fui o desenhista da sala, alguma coisa assim. Aí você fazia caricatura pros outros ou começou depois? Caricatura veio depois. Mas o legal da caricatura é que, tipo assim, sempre foi um objetivo. Ainda não alcancei, segundo certas pessoas. Entendi. Você tá balançando a mesa toda, mas tá bom, vamos lá. Não, tá tranquilo. Vamos botar o braço. Pode botar o braço em cima, só não empurrar. Que eu gesticulo. Não vai ter corte não, tá? Então vai tá ser bom. isso aí. E aí... Mas gesticula menos, então. Entendeu? Esculacho do podcast. Uma coisa, depois eu falo. Tá. Continue. E aí sempre desenhei e eu lembro, eu vindo pra cá, eu falando assim, cara, eu sempre peguei pra desenhar projeto, assim. Eu lembro, eu fiz o uniforme do meu time de interclasse. Ficou irado. Eu fazia essas coisas também nessa época. Então sempre apareciam os negócios assim, e eu nem sei como que deu certo lá, como é que a gente montou. Não sei que programa que eu utilizei. O Word, provavelmente. Cara... Aquelas letrinhas coloridas. Lembra no Word, capinha pra trabalho? Aham. As minhas eram as mais elaboradas, cara. E o professor falava, não, a BNT, não sei o que. Não, eu quero... Quero fazer um negócio bonitinho, tá? Eu queria botar um navio. No Word tinha uns navios, tinha uns... Como que é? Word Art. Word Art, nossa. Pô, era especialista em Word Art. Paint. Paint. Editava tudo. Aquele de vídeo. Aham. O Windows
Movie Maker. Windows Movie Maker, isso aí. É que você já dá uma geração um pouquinho mais à frente. Queria falar, mas tá bom. Mas assim, sempre tava lá. Aham. E aí depois que eu fui descobrir que era isso que eu queria fazer. Comigo foi parecido também, em questão de trabalho, de escola, computador, porque eu tive computador já bem cedo. Minha mãe incentivou a gente a entrar na informática e tal, e fazer curso. Eu fiz curso de DOS, sacou? MS-DOS, lá no 1900 em Guaraná com Olha. Porque ela estava começando realmente a ter computador em casa, era caro ainda, mas minha mãe falou, não, vou investir em vocês por causa do futuro, né? Já pensou. Aí já tinha muito mais habilidade quando tinha aula de informática no colégio de fazer as coisas. Bota fé. Eu já digitava bem e tudo mais. E começou assim. E depois, ensino médio, aí fazia as coisas, ficava lá matando o tempo, ficava desenhando, replicando figurinha, mas não era essa a ideia. Acabou virando depois. E qual era a ideia? Qual era o plano? Então, o plano, eu tava estudando para fazer engenharia aeronáutica. Você ia entrar no ITA, você tentou? Ia entrar no ITA. Cara. Só que aconteceu algumas coisas no meio do caminho que não vale a pena falar. E eu tinha, eu acho que 16 anos. Minha mãe trabalhava na indústria de confecção e criar roupa. Ela tinha muito contato com o pessoal de estamparia e tudo mais. Aí ela sabia que eu mexia no computador, eu vivia ele agarrado o dia inteiro no computador. Eu falava, vou arrumar um emprego pra esse menino. Aí nisso ela me arrumou uma entrevista numa estamparia para eu aprender, na época, CorelDRAW, para poder fazer. Que louco. Lá atrás, eu tinha 16 anos, isso há alguns anos atrás, não vou falar quantos não. Não, Né? foi ontem. Ontem. Puxaria. 3 dias. Daí comecei a trabalhar, comecei a gostar, aí fui desenvolvendo, dali fui para outra empresa, depois pra empresa maior, aí fui para agência, e nisso evoluindo, mas não tinha feito faculdade. Fui fazer faculdade depois de velho. A faculdade foi praticamente... Eu entrei, na verdade, no VV, mas não concluí design de produto. Eu tinha 21, 22 anos. Eu também não concluí a minha, não. Não concluí, não. Mas continuei trabalhando. Já entrei na faculdade, já com experiência no mercado. Já como profissional. Então, comigo foi durante. Foi durante a faculdade. Você fez UFES, né? Fiz UFES, sim. Aí eu tive que mudar pra Vitória. E a gente, sim, lá em casa a gente foi sempre bem humilde, assim. Só que meus pais, assim, criaram a gente meio pra ser independente, se virar. Sempre foi assim. E aí eu mudei pra Vitória, arranjei um emprego lá e tal, de copeiro à noite. Aí de dia estudava e um professor meu gostou do meu estilo de desenho e tal. Aí eu trabalhei no estúdio dele, no ateliê dele, então tava sempre assim, com os bicos. E aí esse professor, o nome dele é Fernando Augusto, meu amigão até hoje. Aí, Fernando Augusto, pode ser que você apareça por aí. Queremos você aqui. Cabe mais 2 aqui ainda. Cara, e ele é muito legal, ele é um camarada super gente boa, manja muito assim de arte e tal, tem essa pegada dele assim. E meu primeiro job assim, oficial como designer foi um cartaz para um evento de livro na árvore. Esse foi remunerado ou foi... Foi, vamos botar um pro bono, porque ele me deu um estágio, tá ligado? Então, você tem que fazer a parada aí. E aí, tinha uma ilustração. Foi meu primeiro trabalho de ilustração também. Eu desenhei eu tenho esse arquivo em algum lugar. Em algum canto. E eu desenhei um bonequinho, a árvore com os livros pendurados e tal. E eu achei aquilo sensacional, assim. Meu primeiro trabalho foi aquilo ali. E aí estagiei em outros lugares, em outras agências, aí eu fui conhecendo mesmo o que era a profissão. Aí foram surgindo assim, oportunidades ao longo daí, sempre nessa área. Aí você viu a doideira que é, né? Pô, é muita doideira, né, cara? Que é gratificante, mas também é super estressante. Muito. E fora... você é designer? Quer fazer um negocinho pra mim, não? Formata meu computador. Tipo isso, né? Você cara? Que manja dos computadores, né? Dá uma formatada pra mim aqui, por favor. E o preço que já vem? Né? Justamente. Eu vou te dar tanto pra você fazer. Mas não cobre isso. Não, mas eu vou te dar isso. Mas eu vou te dar isso, então. E já era. Aí, muitas vezes, você acaba fazendo pra não perder a amizade, né? Faz, na verdade, nem considera um trabalho. É só pra
o parar Rod. de... Ele faz essas coisas. tipo isso, né? Tem que pagar conta de luz, gente. Faz as artezinhas. Faz as artezinhas. Você trabalha sentado fazendo artezinha. Olha, mal sabe o estresse que é fazer isso. Mas em emprego mesmo, qual que é o seu? Você trabalha com o que mesmo? Não. Como é que você ganha dinheiro? Mas como é que você alimenta a sua família? Desse modelo. O que é designer? Onde vivem? Como se sustentam? Como comem? Hoje, no Globo. Globo Rural. Globo Rural, só tem animal. Mas mano, é massa, cara. Você falou que da caricatura não era o seu início, né? Você aprendeu a fazer? Você fez curso? Você foi... Cara, na estudando? Faculdade tinha aula de desenho artístico. E aí eu manjava muito bem lá. Aham. Né? Aí só que tinha uns caras muito bons. E eu aí, sim, na minha carreira, sempre tinha uns caras muito bons do meu lado. E eu sempre fui assim meio competitivo. Eu quero ser tão bom quanto esses caras, se não superá-los. Então, isso sempre me ajudou a evoluir, entendeu? Que eu falava assim, e eu morria de raiva de quem, assim, era inferior ali na habilidade e ficava pagando o pau do cara bonzão e não procurava... na habilidez. Só para registrar aqui. Só para deixar registrado. E não procurava melhorar, tá? Aí eu ficava assim, não, cara, não é isso, não é pra pagar pau pra ele, é pra você competir com ele, que ele também vai subir o nível, que ele não quer ser superado. E aí tinha uns caras muito bons de desenho. Então a gente se dedicava, tinha um grupo chamado Desafio de Desenho. Faculdade. Na faculdade. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp, no Facebook, nem lembro como que era, se era Facebook ou WhatsApp. Eu acho que era Orkut. Tinha também no Orkut, mas não era, eu tenho certeza que não era no Orkut, era o Facebook ou o WhatsApp. Aí a gente tinha um grupo lá. WhatsApp. E a gente... WhatsApp. Não era no Face, cara. Era um grupo no Face. Era 2009? É isso aí. Era um grupo do Facebook. Acho que era Facebook, E não, era... Nem o sei. Facebook era tão em alta. Tinha WhatsApp nessa época? Nem lembro, mano. Veio depois, mas começou com iPhone e tal, eu não tinha. Instagram, na verdade, que veio depois. Mas, enfim, ano passado. Grupo de Facebook era tão forte nessa época que na faculdade criava-se um grupo da turma no Facebook. Sim, eu participava desses grupos também. Isso. Vários. E a gente criou um de desenho, onde cada um lá que participava dava um tema na semana. E a gente desenhava e jogava as ilustrações lá. Então alguém votava e escolhia o melhor, ou não? Não, na verdade não. Assim, a gente só comparava porque já via, né, cara? E não precisava também humilhar tanto. Tipo assim, o não a gente já tem, a gente vai em busca da humilhação, né? Então a gente já sabia quem tinha se superado e tal, quem eram os caras a se bater ali. E a gente jogava lá as ilustrações e era muito colaborativo também, dava uns toques, assim, a perspectiva aqui do seu desenho não tá tão legal, você podia usar isso e tal. E aí você via a técnica também do outro, a forma como ele pensava ali para ilustrar, e isso te ajudava a evoluir. E aí era bem divertido, cara, esses grupos aí. Dá até vontade de reativar, assim, a galera... Agora vê todo mundo velho, não quer saber mais de competir. Cheio de filho, compromisso. Aí que a gente vai descobrir onde que eles vivem, o que fazem na vida. Como se reproduzem. Como se reproduzem. Mas, pô, muito doido esse lance da profissão. Aí você morava em Vitória ainda, nessa época, ou você veio pra... Morava lá em Vitória, e aí no meio da faculdade, não tem aquela depressão no meio do curso, assim, que você fala assim, não quero fazer mais isso. Porque a UFS era 5 anos, né? Era 4 anos e meio. 4 e meio, nossa, pesado. Eu tava agarrado já. E você é de Guarapari, aí você foi pra lá só pra estudar. Isso, me mudei pra lá por conta do estudo. Pesado, longe da família, tudo. Longe de casa, das mordomias do lar, essas coisas todas. Não, na verdade, antes de mudar pra lá, eu ficava 1 ano indo e voltando de van. Aí eu acordava cedão, pegava a van na madrugada, e a minha van passava na minha casa primeiro, aí rodava a cidade toda, aí sei lá, capotado. Mas eu dormia, não tinha que dirigindo. Mas era o dia inteiro? Não, viver?
Na UFES era Na integral. Integral. Não ajudava o pobre. Pois é, mano. Não Nossa, ajudava. pesado. Era A minha irmã fez UFS também, ela fez enfermagem. Rapaz, tadinho, a gente saía de manhã, chegava de noite. Não, você sai de manhã pra... Mas eu morava em Vila Velha. Você que morava em Guarapari, 10 vezes pior, né? Não, mas parece que pra quem mora em Vila Velha é pior, cara. Por quê? É o trânsito, porque Sim. tipo... Aí, quando a gente mora em Guarapari, os caras da van já tinham as manhas de voltar nos horários certos pra não agarrar. Então dava... É que os horários variam muito, mas tipo, dava 5, 6 horas eu já tava em casa. E os caras lá de Vila Velha estavam agarrados ainda. Agarrado Assim. no trânsito. Meio... Só nos bairros também, né? Porque ele pegou a Avenida Vitória, não, pegou a Ré da Penha, a Rua do Sol, tchau, Guarapari. Aí já era. Mais prático. Você passou de Vitória em Vila Velha, o trânsito fica uma delícia. Sim. Então ficava mais fácil. E aí no meio da faculdade eu falei, não, vou fazer direito. Que beleza. Certinho. E terminou direito também, né? Tô terminando. Mas tá fazendo EAD ou tá fazendo presencial? Não, é presencial meu curso. Faltou a matéria, mãe, eu vou... Tá ali. Mãe, eu vou me formar esse ano, você vai ver. Você vai ter um diploma lá na sua parede, tá Vamos bom? cobrar. Não, e detalhe que lá na minha casa... Você vai fazer o diploma ou você... Não, detalhe assim que o primeiro a iniciar uma graduação lá em casa fui eu, né? O filho mais velho e tal. Aí minha irmã entrou depois, já formou. Meu cunhado entrou depois, já formou. Minha mãe entrou depois, uns 50 anos, e formou. E você tá aí. E eu ainda... Rapaz, a véia fica brava. Cara. Tá, meu irmão mais novo também já se formou agora no final do ano passado e eu tô aqui, sem graduação até hoje. A vida de design é assim mesmo, cara. Vida de design, tem jeito. Cara. Mas é isso, cara, você começa a trabalhar e já era. Não, porque muitas vezes a faculdade de design vai te dar um diploma. Sim. Sacou? Isso que ela vai te dar. Se você já trabalha na área, você já tem experiência. Quem está em busca do diploma, realmente. Não estou falando que não é para fazer faculdade, mas eu estou falando que... Por favor, estude. A faculdade, quando eu entrei, já trabalhava, então já tinha experiência. Sim. O que eu fui buscar ali foi diploma, basicamente. Tanto que não formei, larguei o curso, continuei trabalhando anos e anos. Aí uns 4 anos, pandemia começou, falar, fazer nada, vou fazer uma faculdade. Foi na pandemia? Foi, aí fiz EAD de marketing. Sério? Sério, formei. Você venceu, cara. Mamãe tá orgulhosa. O MS-DOS não foi à toa. Não foi à toa, tinha que ver a colação de grau online. Ai, que ódio pro pai e a mãe. Rapaz, tem um vídeo. Foi até aqui em casa, tava eu, Juliana e Helena na cozinha. Helena no meu colo. Sério? Foi assim, colando grau? Fazendo uma live. Pandemia foi complicado. Sério. Mas aqui, é até chato falar isso, mas tipo, você ganhou dinheiro na pandemia? Ganhei. Cara, também. Foi assim, foi a partir da pandemia que eu comecei a empreender. Mas por que? Você perdeu o trabalho ou... Não, na verdade eu tava trabalhando, tava empregado, só que surgia muita demanda por fora. Sim. Eu tava lá na empresa lá que eu trabalhava e começava, o pessoal me pedia, e onde eu trabalhava dava muita oportunidade, assim, surgia muita oportunidade de sair serviço por fora. Uhum. E chegou no momento em que eu tava ganhando muito mais fazendo bico que no fixo. Do que o fixo. E aí eu virei e falei, não, agora eu tenho coragem de empreender e tal. Aí foi trabalhar em casa, mais aí... tempo em casa, aí apareceu o neném. Por aí, nesse caminho. Mais tempo livre, não, fazendo nada. Eu sei o dia que eu fiz meu neném. Eu também sei, o meu também foi na pandemia. Rapaz, a gente tava de quarentena, né? Que a gente foi no casamento e na semana depois o casamento foi na pandemia, já estava marcado já há muito tempo, já tinham remarcado, teve que fazer. Todo mundo fez teste para entrar no casamento. Todo mundo negativo. Beleza, foi ao casamento, papai. Voltamos para a empresa na semana seguinte, na segunda-feira, aí terça-feira, um monte de gente positivo de Covid. Pegaram no casamento. Aí rolou até um BO lá com o laboratório e tal, mas enfim.
isso aí, né? Não é caso. Aí, o que fizemos? Todo mundo em 15 dias de quarentena em casa. Juliana não morava comigo, que é minha esposa hoje, não morava comigo. Acho que namorava na época. Mas aí ela estava em Vila Velha. Aí eu falei, amor, temos que ficar de quarentena, porque ela tem uma avó idosa, só que uma pessoa mais velha em casa. Eu falei, amor, vem pra cá, vai ficar aqui em Guarapari comigo. Aí ela veio, a Guarapari. Ficar de quarentena. Aí surgiu a minha princesa linda. Ah, meu Deus do céu. Minha quarentenazinha. Assim, amor, acho que ele tem que casar. Não, aí Elas engravidou, aí a barriga foi crescendo e tal, e nisso eu mudei pra Vila Velha. Não, Porque mas você tava morava em aqui, Guarapari. morava aqui na Praia do Morro. Aí nisso mudei pra Vila Velha, mas já trabalhava na empresa. Aí nisso, por conta da família dela e da minha família, que a nossa família são de Vila Velha. Sacou? E, só uma pergunta assim. Qual a sua conexão com Guarapari? Só a empresa. Ah, tá bom. Voltando. Não tenho raiz, não, enfim. Vim pra cá por causa da empresa e, cara, trabalhar 5 minutos de trabalho do que 1 hora de trabalho é muito melhor, né? Sim. Aí nisso fui pra Vila Velha, moramos lá até a Helena nascer, por conta de ajuda no começo, no final do parto, no começo, nos primeiros meses, a família ajuda bastante, né? Porque é um período bem complicado. Com certeza. Aí eu vinha todo dia, caramba, né? 1 horinha pro trabalho, voltava de tarde, vinha de manhã, voltava todo dia durante 1 ano. Pesado, cansativo, pesado, estressante. Mas, enfim, venceu. A Helena cresceu um pouco. Amor, bora. Guarapari. Aí achamos a casa que a gente mora hoje. Viemos pra cá. Estamos aqui já tem 1 ano e pouquinho. Não pretendemos sair daqui tão cedo. A não ser que a empresa mude pelo estado. Aí é possível que a gente vá junto. Mas é isso. Nossa raiz é de Vila Velha. A gente tá aqui a passeio. Digamos assim. Você é Canela Verde. Não, eu sou mineiro. Você é mineiro? Eu sou mineiro. Da onde? De Belo Horizonte mesmo. De BH. De Belzonte. Mas eu só nasci lá, morei pouco tempo e vim para o Espírito Santo. Sou mais capixaba do que mineiro. É isso aí. Mas a minha raiz é mineira. Sai fora. Não vem com essa, não. Você tem um rancinho capixaba. Não, eu dou bom dia, cara. Eu dou bom dia na rua. Eu dou boa tarde. Falo obrigado. Não, tá doido. Sem necessidade nenhuma. Não, Sério? bom dia. Não, obrigado até vai, assim. Mas o nosso bom dia é condescendente. Se a pessoa te der bom dia, você dá bom dia. Ou quando você quer alguma coisa. Não, é tipo assim... Bom dia? Posso... Não, a gente dá bom dia pra não passar pelo constrangimento do outro falar assim, nossa, ele não dá nem bom dia, né? Ah, que grosso. Quando você entra numa sala cheia, tem 10 pessoas, a pessoa passa, não dá bom dia. É tipo isso, né? Só pra evitar isso. Entendi. Quem vê esse vídeo depois vai saber do que eu tô falando. Provavelmente. Não, mas vamos lá, quem vê esse vídeo, só uma referência assim. Não, dá bom dia, cumprimentar todo mundo assim dentro da sala, aquele negócio. É muito mineiro. Né? É muito mineiro. Muito não dá mineiro, não. Eu chego e só dou um pra todo mundo, tá resolvido, tá tudo certo. É o suficiente. Igual tipo, capixaba, né? Você prefere comer o que de manhã? Não, você prefere o que de manhã? Pão ou biscoito? Eu prefiro que não me faça a pergunta. É praticamente desse modelo. É isso aí. Só aquele cafezinho no ódio e pronto. Vamos trabalhar. Isso aí, cada um no seu canto, cada um na sua cadeira e vambora. Cara, voltando assim pra profissão, eu tenho um negócio assim, trabalhei em outros lugares, outros segmentos, né? Você tem hoje assim que cada lugarzinho que você passou contribuiu para o profissional que você é hoje? Com certeza. Teve um lugar que eu passei durante até muito tempo, que contribuiu bastante. Que no caso foi quando larguei tudo e fui empreender também, sozinho. Aí comecei a estudar, meti a cara no estudo e comecei a desenvolver muito mais coisas do que eu fazia antes. Foi aí que eu comecei a mexer com 3D, comecei a estudar, meti a cara. Sacou? Aí isso contribui muito para o meu trabalho hoje. Contribuiu bastante. Mas, tipo, experiência que eu tive em agência de publicidade contribuiu muito. O fluxo de trabalho, a comunicação com as pessoas, os processos, tudo. Você sempre pega um pedacinho e traz para o seu dia de hoje. Se você continua na profissão, claro, né? Se você muda, então pode levar alguma coisa, mas a essência. No meu caso, o interessante foi isso, é que, tipo, nos lugares que eu passei, que não era relacionado a design, mas que contribuiu pra caramba na hora que eu comecei a empreender.
Mas você trabalhava com criação ou você trabalhava... Não, tipo, igual, eu trabalhei um tempo numa escola de inglês, no comercial dessa escola de inglês. Eu ia perguntar se você dava aula de inglês. Não. Não vou mandar aquela não, vou mandar aquela não. The Life Snake? Não, Hot Sal, Hot Sea. Hot Sal, Hot Sea? Quem te viu. Tem também o Chill With Me, Chá Comigo. The Giripoga, Will Be Pior. Essa aí, essa foi a pior. Mas eu trabalhava no comercial, era um péssimo vendedor. Não era assim, porque eu não me esforçava. Você conhece algum designer que é bom vendedor? Hoje, como designer, eu sei vender muito bem o meu serviço. Tá, mas você é bom vendedor? Fiquei. Não, então, essa era a conclusão, porque para vender o curso de inglês, e naquela época talvez eu não era tão experiente e tal, eu não era tão bom. Talvez. Eu não era tão bom, mas os conceitos que foram ensinados ali, as técnicas ali de venda, eu aplico até hoje. Entendi. Entendeu? Assim, aí eu sou muito grato pelo meu chefe que eu tive lá, né, pelo o que ele ensinou e tal. Só que aí no meio desse trampo lá, ele soube que eu mexia com design e aí mudou. Já pediu pra fazer um negócio assim. Aí ele chegou assim e me pediu, maior cara de pau, assim, me pediu. Eu tinha desistido, ele me induziu a desistir do comercial. Fala, cara, não tá dando, né? Então, aí... você tinha que vender pelo menos alguma coisa no mês, né? Isso aí. E aí ele ficou sabendo que eu mexia com arte e tal, essas coisas. Aí ele virou e falou, não, eu tenho umas coisas para um evento e eu preciso desenvolver. Faz um orçamento para mim. Aí eu fui malaco, eu falei assim, deu orçamento que era um pouco mais do salário que eu tinha lá. Aí ele olhou assim, fazer isso não. Pegou aqui, vou mudar seu cargo. Vou te mandar embora não. Vou mudar seu cargo. Aí botou como designer pra fazer de graça. Como designer. Já tava empregado. Tipo assim, se desse errado era mais um mesinho de salário que eu tinha que pagar e já era. E eu fiquei um tempão lá, cara. Eu me desenvolvi muito lá como designer, assim, que ele mandava uns BO lá pra eu resolver e você tinha que resolver. Livro, revista, essas coisas, eu aprendi lá. Fazer, né? Nossa, coisa. Diagramar trem grande é muito ruim. Trem grande, né, cara? Quando é pouquinha página, é até prazeroso. Mas quando fica extenso, Nossa, é muito chato. No meio do caminho você já não tem mais criatividade de fazer nada. É isso aí, que mina a criatividade. Vira, tipo, sei lá, trabalho de produção. É, isso aí. Pega aqui, joga pra cá, pega aqui, joga pra cá, pega aqui, joga pra cá. Nossa, chato E demais. aí a mente da gente vai pra dar, né? Nossa, horrível. Cara, eu sempre trabalhei com criação. Sério? Nunca trabalhei em outra área. Em outra coisa nunca? Não. Eu sempre fui com criação. Trabalhei em agência, trabalhei em gráfica, trabalhei em estamparia. Fazia freela de criação. Claro, sempre. Pois é, sempre. Até hoje. Hoje não faço porque não tem tempo mais. Tem uma bonequinha pra cuidar, né? Então. E, cara, certeza que você já passou por isso. Você tava precisando de grana, tu pegou aquele freela, você sabe que vai dar um trabalho. Não, pô, vou pegar, fazer. Aí você pegou, se arrependeu totalmente de ter pego. Mano, nossa, por que eu fui pegar isso? E às vezes eu fui arrumar? Uns clientes assim, já carimbado, que você já sabe que vai dar problema, só que você tá precisando e você vai. Nossa, você vai lá e arrependimento total no final. Nossa, aí você tem que fazer. Esse é o pior. Tem que fazer. E algumas vezes. Quando é projeto grande. E você cobra adiantado, dá um descontinho para o cliente pagar adiantado. Aí ele te paga, você já gastou dinheiro e tem tá que ir lá agarrado no negócio. Agarrado no projeto. Nossa, mano, que eu coisa. Não sei você, mas eu não devia nem contar isso, mas não dá uma desmotivada quando você não tem mais dinheiro para receber quando terminar o negócio? Você fala assim, cara, às vezes não dá certo receber logo de cara. Dá não. Mas é a situação. Você tá precisando daquilo ali, aí você força pra receber, você recebe, você beleza. Aí dá uma semana, você, putz, o que eu fui arrumar? E você sabe que o BO é BO grande, esse que é o problema. E você fala, pô, deu preço errado, cara.
não era esse preço. Nossa, mano, acho que é uma das piores coisas que tem. Demais. Total. Aí você olha o trabalho e você fala assim, que Bosta. bosta. Nossa, o trabalho ficou horrível, mas... Porque você não botou ali. Você perde sei lá, perde a A A vontade de fazer mesmo, de realizar o negócio. Não, direto. Isso é... E aí é muito doido. Aí vem um outro serviço que não te dá tanta grana, não é tão prioritário. Você faz antes de terminar o anterior e fica... Entendeu? Top. Mas que te dá muito mais gás de fazer e você desenvolve muito mais rápido. Aí você pensa, não vou mais pegar trabalho assim. Até acontecer. Até o próximo. Você precisar de novo. Até o próximo. E eu sou muito assim, cara. Às vezes eu não tô precisando pegar frila, mas mesmo assim eu pego Só pelo gostinho. Pô, é muito legal você pegar um dinheirinho que você não espera. Assim. Sim, aquele que vem assim. Mas, cara, hoje em dia eu só pego se for coisa fácil, porque não tem tempo pra nada, cara. Também. Hoje tá tudo muito corrido, tem projeto, podcast, tô postando dica de Photoshop, que eu não consigo gravar todo dia, porque hoje é quinta, aí desde segunda-feira que eu não gravo nada, sacou? É muita coisa, cara, tem tempo. Sabe o que eu vejo também? Só se eu for dormir 5 horas da manhã, acordar 6. É isso aí. Mas eu acho que e é até algo que eu quero procurar para estudar, me aprimorar. Eu preciso estudar sobre gestão de tempo, sobre gerenciamento. Uhum. Porque eu acho que a gente já evoluiu num nível assim que não é mais questão... Você já descobriu que você é criativo, você já descobriu que você é bom no que você faz. E aí tem essa parada que trava. Você tem vários projetos para tocar e aí não consegue tocar. E você quer tocar todos ao mesmo tempo. Fica estressado e não sei o que. E é a questão assim de uma maturidade ali em gerenciar o tempo. Um segredo que a gente não sabe ainda. Sabe? Tem que estudar. Não sei. Porque, tipo, tem que pegar e dividir o tempo certinho. Tem tanto tempo pra fazer isso, tanto tempo pra fazer isso, tanto tempo pra fazer isso. Mas nunca dá. Nunca dá. Conversei com minha esposa esses dias sobre isso, né? Ele falou, vamos fazer assim, vamos, beleza, top. Um dia dá certo, outro dia dá certo, outro dia já não dá. As esposas sofrem. Aí depois dá de novo certo, depois não dá. Mas a gente tem filho, a gente sabe como é que é, né? Não é tudo como a gente quer. Muitas vezes é mais como eles querem do que a gente. Não, e é muito complicado. Você pega pra fazer trabalho assim em casa e tá lá seu filhinho, sua filhinha lá, e aí você fica, cara, tem que dar atenção. Eu quero estar lá com ele, ainda mais a fase que... a fase que eles estão de um aninho, cara, é muito legal, cara. Igual o meu, eu adoro dormir com ele. Eu durmo primeiro, que você tem ideia. Não, a minha só dorme com minha esposa, que ela se vergonha. Aí quando ela dorme com a gente na cama, ela me chuta a noite toda, mas não é que ela chuta, é que ela vai mamar e ela quer encostar em mim também. Sacou? Ela fica me procurando com a perna. Aí, de vez em quando rola um bicudo na cara e tal. Faz parte. Não, me deu uma cabeçada esses dias, cara, que eu fiquei tão... Eu fiquei assim... Como que ele não ficou, né? Não, eu fiquei zonzo. Eu falei, e ele de boa. Ele tem uma cabecinha grande, né? Parece que procura as quinas da casa, assim, bate, não tá nem aí. Tá nem... Aí... Igual pinball, né? Rapaz, eu levado e quer ser designer. Eu já vi ele com o mousezinho assim, me imitando. Não, eu boto ela no meu colo também, filho. Ela pega o mouse, ela tira a minha mão do mouse primeiro, aí pega, bota a mão no mouse. Aí mexe, aí pega a minha mão e bota no mouse de novo. Pra eu mexer. Ele fez um negócio que não deu certo lá. Aí é pra gente ajeitar. Aí depois que ajeitou, tira a mão na hora. Já pega e puxa e arranca a mão do mouse. Não, já resolveu. Volta. Me dá esse mouse aqui, que eu quero meu mexer. Celular, cara, ele vai com o dedinho assim, ó. Nem Nem sabe o que tá fazendo, mas tá lá. E musiquinha? Quer ver música? Cara, terminou a música, falta 5 segundos, aquele que vai dando aquele fadezinho pra terminar. Até começar outro, já tá desesperado pela desse música. Jeito, né, cara? Muito apressado essas crianças, mano. Tá doido. E eu fico assim, que eu vejo, né, as profissões estão evoluindo. E aí a gente fica preocupado, que profissão que esse menino vai ser? Essa menina vai ser. Verdade. E eu aí eu fico maldando assim, que profissão que lá na frente é certo
que todo mundo vai precisar. Vira designer. Não. Mas eu botei assim na cabeça, esse menino tem que virar programador. Sim, programação. Hoje porque, tem um futuro. tipo, todo mundo depende disso aí. Sim, apesar que com as AI de hoje tem muita coisa assim. Na verdade, pra tudo. Mas é tipo assim, programar aí, entendeu? Sim. Tem que estar nesse... Justamente, tem que ter alguém programando aí pra poder fazer. Entendeu? E aí eu fico pensando assim, não, esse menino tem que ser uns negócios nesse sentido. Tem que ir pra área da tecnologia, justamente. Porque realmente é o futuro, tudo agora hoje. Quem dominar isso... Lavoura, cara, tá controlada, assim, total, mano, total. É drone, tudo. Tempo de adubo, tempo de inseticida, tempo de tudo. Tudo é drone. Sobrevoa, controla bicho, controla tudo, cara. É muito mais tecnológico do que a gente aqui na cidade. Cara, é muito doido, tá vendo as matérias. Cidade. Assim. Não, pô. Guaraparis É massa. Mas é muito doido, assim. E aí a gente fica com essa preocupação. O que vai ser? O que vai ser a gente também daqui a 5 anos? Como é que vai estar na nossa profissão? Tipo, com certeza eu vou evoluir muito até lá. Sim. Certeza. Sim. Igual o pessoal falando, medo dessas inteligência artificial tomar meu emprego. Eu não tenho não, mano. Não tenho, cara. Porque... Vai fazer evoluir meu trabalho mais ainda. É isso aí. Isso aí é tipo uma ferramenta que vai me aprimorar, vai me fazer poupar tempo. E tipo assim, porque aí tirou a profissão do design, mas é tipo, eu sei que eu vou acompanhar ali a evolução, e pode ser que eu não seja mais design, mas eu vou acompanhar a evolução e vou me tornar a próxima coisa que vai precisar operar aquela ferramenta. Isso aí. Assim. Pois é. Então, igual aquela atualização no Photoshop lá, que eu te mostrei. das arminhas. Muito doido, mano. Rapaz, vai lá, quero um negócio ali. Vai lá e cria do nada. Surge do nada. Nossa, muito massa. Então, pensa, olha o tempo que a gente gasta criando aquilo ali. E vai fazer rapidinho. E futuramente alguém para programar continuar evoluindo isso. isso. E é isso aí, por isso que não é uma ameaça, porque tipo, o nosso contratante, ele poderia fazer, mas ele não vai, porque ele tem outras coisas para tocar. Não, ele até poderia fazer também, mas ele tem a cabeça criativa. É isso aí. Para poder pensar o que vai ser inserido ali naquele. Porque replicar aquilo que já está pronto é fácil. É fácil. Não, quero igual aquele do meu concorrente, mas aí não vai funcionar para ele. Porque tá igual. Eu vou falar, tá me copiando. Total. E não é uma ameaça, assim. Pode ser que... Não, vejo mais como evolução mesmo. Evolução das ferramentas pra gente, porque a gente faz muita coisa no manual. A gente tendo algo no automático, a gente consegue agilizar todo o processo das coisas e até entregar mais. As coisas chatas. Nossa, as coisas chatas. Tá ligado? Se automatizar. Meu pai. Aquilo lá que você fica lá agarrado. Então, eu não cria um livro aí pra mim, por favor. Rapidinho, vai. Cria um livro. Tipo assim, você põe os parâmetros iniciais, termina. Pronto, acabou. Aí flui. Já era. Mas é muito bom. Teve algum momento assim que você falou assim, na sua evolução da profissão, que você deu instalar assim, cara, eu tô bom, eu fiquei bom nisso? Cara, teve alguns momentos que eu me orgulhei muito do que eu tava fazendo. Você hoje se considera um bom profissional? Você fala assim, cara, eu sou bom, tô acima da média. Sim, considero. Me considero. E você? Também? Então, isso aí, tamo junto. Eu tô com esse trabalho. Nós é bom. Mas chegou evoluir, um momento... mas hoje eu me considero realmente, tô no nível bom. Eu podia ganhar mais, mas podia ganhar mais, com certeza. Sempre dá pra ganhar mais. Mas é legal, assim, quando você chega num momento em que você fala assim, poxa, tô bom nisso. Você olha alguma coisa sua do passado, você fala, nossa, pai, nem me fala. Me pagaram por isso aí. Rapaz. Mas também tudo evolui, não só a gente, também como o mercado, como as ideias. Olha a coisa dos anos 60, olha a coisa de hoje. Completamente diferente. Totalmente. Então é uma evolução tanto da gente quanto... Na verdade, essas, entre aspas, IAs já vem acontecendo, porque muita gente que fazia criação antigamente não faz hoje porque realmente não tem ideias boas e não evoluiu junto. Sim. Né, com o tempo. Antigamente a gente fazia uma coisa que hoje a gente considera ruim, era bom na época. Só que se a gente continuasse naquele mesmo negócio, a gente não estaria hoje onde a gente está. Sabe o que era... A gente evoluiu junto também. Exatamente. Sabe o que era inovador? Há muito tempo atrás, eu já falo assim, nossa, que preguiça. Era degradê
botar uns degradê nos seus Eu boto trabalhos. fé, eu lembro E disso aí, sombra. mano. Você botar uma sombrinha assim, Aham. aí você fala, caraca, é o efeito disso aqui, não sei o que lá. Velho, degradê. Nossa, surgiu uma marca um tempinho atrás aí com degradê que eu falei, mano, Não. gente, é passado, gente. Isso aí Que é... isso, cara? Não é... Tomara que essa pessoa não veja. Se vê... Não é degradê, é graduação tonal. Não, mas não é pejorativo, mas é realmente algo que, cara, ao meu ver, é muito anos 90, sacou? É isso aí. Tipo assim. Isso aí, 2000. Mano, aí. é 2000, vamos botar 2000. Anos 2000. 90 eu acho que não tinha degradê ainda não, tinha inventado. Você já trabalhava nos anos 90, não? Cara, eu comecei a trabalhar em 2003, 2002. 2003, eu acho. 2003, eu tinha 16 anos. Eu também. Eu não ia falar número, mas também falei. Se Não, você quiser, faz a conta aí, que eu não vou falar não. Caguei. Eu comecei a trabalhar cedo também. Eu começava também, supermercado. às 8 horas da manhã, Menor aí eu ia aprendiz. até... Não, era 7h30 que eu entrava, bem cedo. Mais de. Aí de até quê? 5h30. Na gráfica que eu trabalhava, eu entrava bem cedo. Pô, Na estamparia eu meu entrava sonho- 8 horas. Meu sonho era trabalhar em gráfica quando mais novo assim. Hoje eu não lembro, Isso não. é isso que eu falo, não queira não. Mas eu ficava assim, porque era Era o mais legal. próximo do que eu achava do que eu queria fazer. Era legal, porque era um fluxo, uma rotatividade, uma parada dinâmica muito rápido. Tudo acontecia muito rápido. Sim. Muito rápido. Aí, mano, era às vezes atender cliente, que você não atendia cliente, mas você tinha que atender cliente porque o vendedor tava agarrado, aí sentava aquele papagaio de pirata aqui, tá ligado? Cadê a câmera? Aqui do seu lado e ficava aqui, ó, assim, ó. Então, mexe isso aqui pra cá, muda agora pra mexe lá, pra cá. põe Mexe pra pra lá. cá, Ah, não, mais pra cá, um vem. pouquinho, não, pra lá, um pouquinho pra cá. Nossa, Não, mano, que agonia. que me dá. Aumenta só. Aí você termina, tá bom? Aumenta só um pouquinho. Só mais um pentelésimo. Nossa, era complicadinho. Mas era um lugar que eu queria, assim, ter essa experiência. Porque eu vejo que resolve muito BOzinho você ter essas manhãzinhas, esse rançozinho da gráfica. Sim. Eu fui de estamparia, aí trabalhei em estamparia alguns anos. Já estampei, porque tava ali criando, daí batia aquele. Nossa, tô morto, cansado. Aí tinha o pessoal que trabalhava com a gente conversava muito e tal. Aí eu ia lá, eles me ensinavam a estampar a camisa. O rodinho, passar tinta, jogar. Legal, né? Uma parada bem maneira, bem legal. Eu tinha um primo que trabalhava em estamparia. Aí eu tava ali criando, aí batia aquela. No Silk? No Silk mesmo. Só que na telinha, tinta e espalhava tinta. Ela espalha. Pô, era massa. Gastava um tempinho ali, tá? Depois voltava pro computador pra continuar criando. Dali fui pra gráfica. Aí gráfica, pauleira. Bicho pegava. Nossa, entrava às 7h30 da manhã, saía às vezes 7 horas da noite. Aí dali eu ia pra faculdade. Foi nessa época que eu fiz faculdade. Mas aí, cara, morto o dia inteiro. Aí direto faltava aula. É ruim. Aí, Trabalhar e fazer faculdade. Aí saía. Era integral também? Não, era noite de faculdade que eu fazia. Aí chegava em casa meia-noite. Não tem disposição. Aí 7h30 da manhã, trabalho. Beleza. Não, mas na época, hoje, funcionaria muito bem, porque hoje a cabeça é outra. É isso que eu ia muita falar. coisa. Eu tinha 21, 22 anos na época. Moleque, assim. Não, 19, 20 por aí. Eu Era queria novo, muito ter a novo. mentalidade de hoje. Mas. Lá atrás. Exatamente, mas quando a gente tinha 18, a gente falava, pô, se eu com 12 anos tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, é a mesma coisa, isso aí não vai mudar nunca. E você tinha aquela. Quando a gente tiver com 50 anos, se eu tivesse naquele podcast lá com a mentalidade que eu tenho hoje, eu estaria falando outra coisa completamente diferente. E aquela arrogânciazinha dos 18, assim, tipo, não, quando eu tiver 25, filho, nossa, nos 30 eu vou estar resolvido. Rapaz, aos 30 aí voando. Aos 30 aí voando, tá aí falando, quase 40. Cara, eu lembro de eu falando isso comigo, assim. Eu também lembro, eu pensando, nossa, mano, quando tiver com 30 anos, cara, fazendo as contas, né? Fumar. Minha vida vai estar muito maneira, certeza. Hoje minha vida tá muito boa, depois que a Helena veio, depois que a Juliana veio. Cara, é outra vida eu tenho hoje, depois da minha filha. Eu também, tô satisfeito. Mas é muito doido, lembrando o passado. Aí depois de gráfico fui pra agência de publicidade, aí trabalhei. A agência é legal, né? Agência legal. Teve uma agênciazinha que foi meio chatinha, mas teve outras duas que eu trabalhei que foram legais. Foram boas. A galera, o fluxo, eu saí de uma gráfica que era criação
para agente de publicidade, como diretor de arte júnior. Cara, era completamente diferente o trabalho. Ah, não, é Aí, outro. Você fala assim. Eu não mexi em Photoshop, eu aprendi a mexer em Photoshop lá. Ah, isso que eu ia te perguntar. Eu nunca passei pelo CorelDRAW. Eu comecei pelo Corel. Eu sempre comecei pela Adobe. É pela Adobe? Pode ser. Eu Tipo comecei assim, pelo Corel mexo lá no no final. CorelDRAW por questão assim, veio um negócio e tal, precisa ser no Corel. Não, eu não mexia no Illustrator. Illustrator eu comecei a mexer lá, quando eu entrei na agência de publicidade. É Porque isso na aí. gráfica era Corel e Photoshop, então resolvia tudo que eu precisava. Era tudo vetorizado. Hoje em dia, muita gráfica pede tudo em Corel. Isso, por isso, Pois totalmente Corel. Mas assim, eu vejo que quem é do Corel quer resolver tudo no Corel. Tinha um colega de trabalho nosso que fazia tudo no Corel, depois jogava pro Illustrator. Entendeu? Aí, É. tipo assim, coisa que é pra fazer no Photoshop. Faz um... Que eu falo, eu nem sei como que os caras fazem no Corel. Os caras fazem. Eu já vi livro grande Aham. mesmo. Tudo lá no Corel. Não, no Corel eu trabalhava às vezes com 300 páginas, cara, um atrás do outro fazendo. Isso aí. Aí não dava, agarrava, aí fazia vários arquivos. Vários arquivos. Lá, ou de 3 em 3. E quando travava? Assim. Então, cara, é muito Nossa, era doido. muito doido. O Corel era uma ferramentazinha que foi feita para travar. Não, e o Corel tinha... A gente trabalhava muito com o Corel. Tinha as versões que a gente sabia que travavam e as que não travavam. As versões ímpar rodavam fluido. As pares travavam. Sério, Sério. tinha disso? Tinha, mano. Era sempre. Esse ano vai lançar o Corel, digamos, 24, porque ele lança o 24 no ano. Aham. Isso Esse é Corel vai muito ser ruim. trabalho Esse das Corel vai ser ruim. atualizações. Sabe por quê? Porque, tipo assim, a gente tá 2023, né? Uhum. Aí você recebeu um arquivo que tá salvo em Corel 24. 2020. 2020. Ok, você abre. Aí você abriu. Aí você vai lá, com primeira dica do Doug lá, Ctrl S. Você deu Ctrl S, salvou como 2023. Aí você devolve pro cara. Aí, velho, não tá abrindo. Por quê? Porque você salvou em 2023. Mas qual o cabimento da empresa de, tipo, criar uma extensão? É uma extensão nova a cada atualização. Justamente. Não faz sentido. E até ano passado, até meio do ano passado, se não me engano, quando tinha que mandar alguma coisa em Corel, eu mandava no Corel 15 para as empresas. Pra não ter erro, isso. entendeu? Vamos voltar. Nossa, eu cansei de ter complicado. esse BOzinho aí de vez em quando. De versão. O Photoshop não tem isso também. Photoshop, Illustrator, Adobe, assim, no geral, tinha um tempo. Tinha. Quando migrou lá de CS6 para CC. Aí depois que virou CC, aí já era. aí foi de boa, todos abriram. Isso aí. Pô, depois do CC ficou legal, cara. Quem diria, o CC ficou bom. Aqui tá certo. Mas eu sempre fui Adobe, sempre fui Adobe. Não, fui na raiz, lá no Corel, quase no Paint. Não, Paint é todo mundo, assim. Mas muito bom. Cara, muito bom papo. Eu acho que já estamos há 1 hora. Deixa eu ver. 1 horinha, Isso. acredito eu. Massa. E pô, Legal. maneiro. Acho que vai dar um conteúdo legal pra gente fazer uns cortes. Hum. Umas piadas. A gente não fez piada com ninguém. E a caricatura? Que Que você tá me devendo já tem 1 ano. Não, eu já fiz, ele não gostou, não achou parecido. Tá mal, vou fazer, vou Quando ele fizer, eu vou dar postar aqui uma nas stories. caprichada Aqui. e vou fazer uma caricatura. É porque você não estava ciente das coisas que são prevalecentes, assim, em você. Aí você ficou impactado. Segundo ele, eu tenho um queixo desse tamanho. Assim. Não que eu não tenho. Mas é isso, cara. mano, Eu muito queria bom. achar alguém bom pra fazer uma caricatura, assim. Nunca achei alguém pra... Alguém bem caricaturável. Não, pra fazer uma minha. Uma sua? Eu sou super caricatural. Realmente, você é um cara super Ninguém caricaturável. ninguém faz a caricatura. Eu vi no Instagram esses dias, não sei se acho que é na Filipinas. O pessoal senta na cadeira da frente e a pessoa vai fazendo caricatura. Sim. Velho, que caricatura irada, mano. Aquele bem cômicozão mesmo, sabe? Mas você vê que é a pessoa, mas não é Sim. formato de rosto certinho, não é aquele bem distorce o rosto todo Bem, tal, mas essa que eu gosto, cara. essa é muito Essa irada, é muito mano. legal. Porque você pega os traços mesmo. Aham, E porque você- tipo, ele pega uma forma
e monta em cima daquela forma. Essa é muito legal. Muito maneiro, muito maneiro. Você tinha que estudar isso, fazer uma caricatura minha. Tem minha. uma revista, cara. Tem uma revista digital chamada Revista Ilustrar. Faz tempo que eu não leio as edições dela. Rapaz, você falou em revista, lembrei de uma parada aqui agora, aleatoriamente, acho. Não lembro se eu já falei isso alguma vez. Teve uma época que eu dei curso de Photoshop. Sim. Dei workshop. Em aula? Ou aula mesmo. Dei curso de Photoshop, dei workshop. E eu publicava trabalhos quase todo mês numa revista do Reino Unido. Sério? Trabalho de Photoshop. Vou tentar achar essas paradas pra postar. Real, mano. Cara, isso é muito legal. Mandava os trabalhos pra lá, aí eles traduziam o texto, mandavam pra eu revisar e eles publicavam na revista. Pô, manda lá pra ver, pô. Vou procurar, mas irado, tem um tempão. Tem mais de 10 anos isso. Mas lembrei, do nada, agora você falou de revista. Mano, você tem publicação. Vou procurar essa parada. Então, eu era doido. Eu vou mandar. De tipo, mandar meus desenhos pra essa revista, que eu achava aquela revista sensacional. Assim. Mano, cara, o não você já tem. Vou em busca da humilhação. Mas tinha uns trabalhos muito legais e tinha uns caricaturistas lá, muito bons, que era nesse estilo aí. Ele pegava um formato assim, muito doido e montava a caricatura do cara naquele formato. Isso pra mim é muito legal, assim. Nossa, questão então, de ilustração. Pô, mano, vai ficar pro próximo vídeo. Vou achar essa parada, vou procurar e vou publicar, velho. Publicações do Reino Unido. Era uma revista de especialistas em Photoshop. Aí mandava as imagens, mandava uma parte do processo, eles publicavam na revista. Escolhiam e publicavam, sacou? Aí você explicava o passo a passo, assim? Bem como você detalhado, sacou? Eu saí, acho que umas 4 ou 5 publicações na revista. Que irado. Massa. Vou tentar achar essa parada. Se eu achar, eu até levo pro trabalho. Você é organizado no Photoshop? Oi? Você é organizado no Photoshop? Eu era organizado. Camadinha, nome tudo direitinho. Hoje, tô nem aí mais. Não, porque hoje eu também já não mexo tanto no Photoshop como eu mexia naquela época. Sim. Eu vivia de Photoshop, então. Hoje nem tanto. Hoje eu vejo, opa, será que é venda? Shopee. Já era. É o celular da minha esposa, no caso. Notificação da Shopee. Prejuízo. Será que é prejuízo? Menos tanto na conta. Menos saldo negativo. Top. Mano, legal. Cara, muito bom que você veio. Bate-papo foi maneiro. A gente achou que não ia falar sobre nada, né? Tá vendo? 1 hora de papo. É sempre assim, cara. Nos outros também foi a mesma coisa. Ah, vou falar sobre o quê? Não tem história pra contar? Tem, sempre tem historinha pra contar. Tem historinha pra contar. Mesmo que seja mentirinha, mas tem. Não, metade aqui... Metade foi inventada hoje. Tem um script aqui que a gente tá lendo. Pode desconsiderar. Essa história bonita, assim, a profissão sempre esteve em mim. Não, hoje eu considero baita design. Eu sou muito bom. Trabalho com core. Mas é desse jeito aí. Isso aí, gente. Segue lá, Lucas Nasto, designer, no Instagram. Tá aqui, ó, ele vai botar aqui. Vou botar aqui embaixo. Ou aqui, em algum lugar aqui. Fechou? Aqui. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Garoto.